Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Estado da Nação. O meu nome é Rui Damião e sou o diretor da IT Security e todos os anos realizamos o Estado da Nação em Cibersegurança, uma mesa redonda virtual onde vários fabricantes dão a sua opinião sobre como é que está a cibersegurança, a ciberresiliência e o compliance em Portugal, e este ano não é exceção. Num ano de extrema importância para os temas da cibersegurança, é importante olhar não só para 2024, mas também para o que as organizações podem fazer e em que tecnologias podem investir para começar a preparar o próximo ano. Antes de começarmos com as questões propriamente ditas, e como é habitual, passo a palavra à minha colega Marta Quaresma Ferreira para as apresentações dos nossos convidados. Marta? Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um fórum, este especial, onde vamos, como disse o Rui, analisar o estado da nação ao nível da cibersegurança. Mas antes de começarmos propriamente nas questões e de forma também a conhecermos um pouco daquele que é o painel que hoje nos acompanha, ia pedir uma pequena apresentação a cada um dos participantes que hoje estão aqui conosco e seguindo a ordem alfabética das empresas, temos hoje connosco aqui a ArcServe, representada pelo Vasco Souza, que aliás já é uma cara muito conhecida dos nossos fóruns. Bom dia, Vasco. Olá, bom dia, Marta. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez para discutir aqui o estado da nação. Eu sou gestor de território para Portugal da ArcServe, portanto, uma empresa na área de backup e proteção de dados e espero que seja interessado, como têm sido os outros. Muito obrigada, Vasco. Segue-se também a Cypher, aqui hoje representada pelo Luís Martins. Bom dia, Luís. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Luís Martins. Eu tenho a responsabilidade do negócio da Cypher para Portugal. A Cypher é uma empresa dedicada exclusivamente à prestação de serviços de cibersegurança, com presença em Portugal, Espanha, nos Estados Unidos e no Brasil. Espero que este fórum possa contribuir, como os anteriores também, para esclarecer e ajudar as organizações a serem mais ciberseguras e mais ciberresilientes. Muito obrigada, Obrigado. Luís. Obrigada. Temos também hoje connosco a Clara Neto, aqui representada pelo David Grave. Bom dia, David. Ora, muito bem, meu nome é David Grave, sou o Security Director da Claranet Portugal. Portanto, a Claranet é uma empresa global presente na Europa, Estados Unidos, América do Sul e também na Ásia, e estamos focados em 5 áreas de negócios, como cloud, data and AI, applications, infraestruturas e, obviamente, aqui a nossa área de cibersegurança, que é uma área de aposta e de crescimento estratégico na organização. Muito obrigada, David. Segue-se a DXC, hoje aqui representada pelo António Ribeiro. Bom dia, António, bem-vindo. Olá, bom dia Marta, bom dia a todos também, bom dia àqueles que nos ouvem. Meu nome é António Ribeiro, eu sou responsável da área de cibersegurança da DXC. Para quem não esteja muito familiarizado com o nome DXC, a DXC é a antiga área de serviço da HP. Acima de tudo, espero poder contribuir de alguma forma para este fórum e que seja útil para todos os que nos escutam. Obrigada, António, obrigada aqui pela correção de DXC, prometo. Prometo dizer o nome como bem o resto do fórum. Obrigada, António. Temos também a S21 SEC, Luís Cantarino. Olá, Marta, bom dia a todos. O meu nome é Luís Catarino, sou responsável pelo Departamento de Segurança Ofensiva na S21SEC. A S21SEC portanto, é uma empresa 100% focada aqui precisamente nos temas de cibersegurança. Gostava também de aproveitar para agradecer à IT Security este convite, portanto, por cumprimentar aqui os nossos colegas de painel e toda a audiência, naturalmente, e espero também que consigamos ter aqui uma discussão mais produtiva possível e que a nossa audiência, portanto, retire daqui uma boa experiência. Obrigada, Luís. Temos também a Secornet, representada pelo Miguel Barreiros. Bom dia, Miguel. Bom dia, enfim, o meu nome já foi dito, eu sou responsável comercial e de marketing da Secornet. Adivinha lá qual é a nossa principal área de atividade perante o nome. É um prazer estar aqui, cumprimento não só o painel, como os moderadores, como o público em geral. Obrigada, Miguel. Temos também a Sofos, representada pela Bernardete Carvalho. Bom dia, Bernardete, bem-vinda. Bom dia, Marta. É um prazer estar aqui convosco. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a equipa da mídia da Nex e felicitar. Também dizer um olá a todos os palestrantes e todos aqueles que irão acompanhar esta sessão. A Soft é líder em cibersegurança, são 40 anos a lidar com ciberataques. Disponibilizamos soluções e serviços adaptados ao ecossistema dos nossos clientes e ao mercado português, naturalmente, e espero que esta partilha seja útil para todos. Obrigada e até já.
Obrigada, Bernadette. Temos também hoje connosco a Trend Micro, representada pelo José de la Cruz. Bom dia, José. Bom dia, Marta, e muito obrigado pelo convite para estar presente virtualmente nesta mesa redonda. Eu sou José de la Cruz, diretor técnico de Trend Micro para Portugal e Espanha, Trend Micro Iberia, e nós somos uma das empresas de cibersegurança mais grandes do mundo. Obrigado. Muito obrigada, José. Já quase a terminar, temos também a Visionware, aqui representado pelo Bruno Castro, também que já está aqui habituado aos nossos live events. Bom dia, Bruno. Olá, bom dia, muito obrigado a todos. Mais uma vez, agradecer o convite da IT Security, é sempre um gosto estar aqui presente convosco. Gosto principalmente de discutir o tema de segurança nesta fase da vida, quando nós andamos nisto há mais de 25 anos. A Visionware faz para o ano 20 anos e, portanto, é um gosto para mim. Isto é um tema da atualidade, finalmente, pelo menos os últimos anos tem sido. E provavelmente nós seremos a única empresa aqui 100% portuguesa, que anda nisto já há quase 20 anos, a só fazer segurança. Portanto, é um gosto estar aqui e não podemos faltar, obviamente. Obrigada, Bruno. E antes de passarmos às questões, finalmente a WorldCom, finalmente, os últimos também são os primeiros, com o Bruno Gonçalves aqui hoje. Bom dia, Bruno, bem-vindo. Bom dia, Marta, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje. O meu nome é Bruno Gonçalves, sou responsável pela área de cibersegurança na WorldCom. A WorldCom é uma empresa em Portugal, mas com presença também ibérica, muito focada na área de cibersegurança nos últimos anos, não só na parte de integração, mas principalmente na componente de serviços, que tem sido aqui uma das áreas de foco. E estou muito entusiasmado aqui para este fórum de hoje, mais uma vez. Obrigada, Bruno. Apresentações feitas, vamos ao que interessa. Rui, passa a palavra, vamos para a primeira questão. Obrigado, Marta. E a primeira questão é como é que Portugal se compara com outros países, e principalmente outros países da Europa. E eu começava por questionar o Luís Catarino, da S21Sec, exatamente isso. Como é que, comparando Portugal com outros países europeus, principalmente, mas se quiser depois fazer aqui uma comparação com países do mundo de uma forma geral, como é que está o contexto da cibersegurança? Luís? Obrigado, Rui, pela questão. Portanto, aqui com o ónus de dar início aqui a esta temática, portanto, penso que é importante dar aqui logo uma nota introdutória que estamos, penso, todos conscientes que o mundo neste momento enfrenta grandes ameaças à segurança, portanto, sejam elas tanto no mundo físico como naturalmente no digital, que é o tema que nos traz aqui hoje. Portanto, com esta conjuntura, com o crescimento exponencial dos ciberataques, com o aumento da complexidade dos mesmos, há uma consciencialização, efetivamente, do risco, penso, por parte das nossas organizações e de todos nós profissionais nesta área. Portanto, procurando aqui trazer alguns números para esta comparação ou algumas dimensões para esta comparação, dou desde logo uma nota de que ela não é muitas vezes direta. Portanto, nós temos aqui um conjunto de fontes que podemos utilizar, mas que não comparam diretamente, por vezes, os mesmos dados. Mas, olhando começando aqui pelos incidentes, e, portanto, e tendo por base o relatório de riscos e conflitos de 2024 do Centro Nacional de Cibersegurança, o que é que verificamos? Portanto, na dimensão dos incidentes, vimos um 2022 marcado por ataques mais disruptivos, portanto, a grandes empresas, organizações-chave em Portugal, e já um 2023 que já foi marcado, portanto, foi muito mais direcionado aos indivíduos e às PMEs, portanto, as vítimas mais frequentes de ciberataques, e também, portanto, vemos aparecer aqui a administração pública. Este parecer, esta análise do Centro Nacional de Cibersegurança com os resultados da ENISA, do Threat Landscape Report 2023, aparece-nos também, precisamente, a administração pública aqui como o setor mais visado. Portanto, com 19% aqui dos incidentes registados, seguido dos indivíduos, portanto, e depois aqui um conjunto de setores que são enumerados. Portanto, o que efetivamente conseguimos ver a partir destes dados é que no que toca aos incidentes, nós estamos bastante alinhados, digamos assim, com o que se está a ver ao nível europeu. Já na vertente das ameaças, portanto, mais uma vez, aqui há alguns pontos, portanto, aqui o CNCS inclui temas como burlas online e comprometimento de contas, que entram aqui no top 5, mas o ransomware, a engenharia social, portanto, e o malware são aqueles temas que parecem estar também, mais uma vez, aqui alinhados. Qual é o ponto aqui de destaque que vemos, palco europeu versus aqui o nosso palco nacional? Os ataques de negação de serviço, portanto, aparecem ao lado do ransomware como portanto, as principais ameaças, portanto, depois seguidos naturalmente da engenharia social e de outros, o que já em Portugal, portanto,
poderá ser pela natureza de não termos não terem sido tão reportados este tipo de ataques, ou sim por não terem ocorrido na mesma escala. Há esta pequena discrepância, mas de resto bastante alinhados também. Vemos também, aqui na componente das ameaças, que há uma profissionalização, há um crescimento dos as a service, dos programas as a service, como o ransomware as a service, portanto há aqui uma evolução grande aqui nesta maturidade, que se reflete também em Portugal. E depois, dando aqui números já de 2024, portanto, partilhando aqui dois pontos interessantes portanto, que vemos do nosso Threat Landscape Report 2024 do 1021SEC, registramos à data deste ano, portanto, estão neste momento cerca de 80 grupos ativos, e vemos um dado também interessante, que é a continuação do crescimento do número de vulnerabilidades registadas. Ora, se no primeiro semestre de 2023 tínhamos 13.683 vulnerabilidades, segundo semestre 14.703, no primeiro semestre de 2024, de acordo com a NIST, portanto, temos 17.094 vulnerabilidades já reportadas. Portanto, isto poderá ser aqui um fator para eventuais explorações. Só terminando aqui nestes pontos, gostava só de trazer uma outra dimensão, que é a percepção de risco. Portanto, bastante alinhada também com o que vemos na Europa, é interessante verificar que a internet das coisas, por esta ordem, portanto, se em 2023 tínhamos a internet das coisas, computação em nuvem e inteligência artificial, aqui como as tecnologias emergentes de maior risco, vemos uma troca da internet das coisas com a inteligência artificial a passar para um claríssimo primeiro lugar. Portanto, penso que será aqui um tema também que será não apenas de relevância para o palco nacional, mas também, portanto, bastante alinhado com o que vamos ver no internacional também. Por fim, só para terminar, vemos também no que toca a este tema da percepção, e isto com base nos resultados dos inquéritos conduzidos pelo Centro Nacional de Cibersegurança, que apesar de todos estes riscos com base, portanto, da emergência aqui de novos riscos com base aqui nos temas que vamos certamente discutir, da inteligência artificial e outros, olhando para, portanto, o que toca à resiliência, à percepção de resiliência, 42% entende, portanto, das organizações entende que está mais capacitada, portanto, este ano, portanto, para dar resposta aqui a um ciberataque, portanto, no espaço nacional, e 45% igualmente capacitado. Portanto, efetivamente, parece isto sugere haver realmente uma consciencialização que Portugal está a trabalhar, está a acompanhar esta onda, portanto, está consciente dos riscos e está, portanto, a seguir naturalmente a tendência, portanto, que vemos ao nível internacional. Obrigado, Luís, são dados de facto muito, muito interessantes. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Vasco Sousa, da ArcServe, sobre este tema. Como é que, neste caso, a ArcServe, sendo até uma multinacional, como é que Portugal está comparado com outros países europeus? Obrigado, Rui. Olha, é assim, gostava de, se calhar, até de falar um bocadinho antes acerca de algumas das razões que levam a desencadearem estes ciberataques, não é? Portanto, existe desde a questão da guerra, não é? E com aquilo que é conhecido como a ciberguerra, e aí se calhar nós estamos um bocadinho mais resguardados naquilo que é os ataques em termos de infraestrutura críticas ligados à área da defesa, ou pelo menos tem as repercussões, e tem-se falado um bocadinho menos em termos desse tipo de ataques, mesmo à área da banca, energia, infraestruturas de água e telecomunicações. Isso tem sido, pelo menos, bastante visível em alguns outros territórios europeus, e cá em Portugal, felizmente, não temos tido notícias de um grande impacto a esse nível. A questão também dos ativismos, não é? Portanto, dos ativismos cibernéticos. E por último, aquilo que é o mais, se calhar, o mais antigo, não é? Que é, e o mais óbvio, que é o dinheiro. Portanto, os ciberataques com vista ao lucro continuam a existir. Há muitos anos que andamos a falar deles e acho que vamos continuar a falar sobre eles durante muitos anos. Portanto,
O cibercrime tornou-se já há bastante tempo um negócio. Nos negócios lucrativos vai-se investindo mais e, portanto, são negócios altamente profissionalizados e, portanto, em termos de ransomware, temos modelos de negócio, como um as a service, em que há linhas de suporte, em que não precisamos de ser um hacker especializado para comprarmos uma versão do nosso ransomware na Dark Web, como uma subscrição de uma semana, de alguns dias, de um mês, e portanto, se conseguirmos que alguém clique num sítio errado, então depois podemos passar para um hacker que desenvolve o ataque, que depois passa para um outro departamento dentro da organização, que serão os negociadores dos resgates, e portanto isto, quer dizer, acaba por ser um negócio que é mais ou menos generalizado. Aqui não seremos muito diferentes dos restantes países europeus, porque, quer dizer, é um negócio que se guia pelo dinheiro e, portanto, o dinheiro, quer dizer, vai basicamente buscar nos locais mais fáceis. Portanto, tem a ver aqui muito com a questão da preparação. Resumindo, em termos daquilo que serão aqui, as razões, mais em termos da guerra, talvez um pouco mais resguardados, naquilo que tem a ver com os ataques direcionados com vista ao lucro, ao dinheiro, acho que não estamos muito diferentes dos restantes países da Europa. Obrigado, Vasco. Eu tenho que fazer aquela nota de pedir para todos se tentarem manter nos 2 minutos. Eu sei que estamos ainda no início, mas são muitos participantes e também muitas questões. Eu também gostava de ouvir a perspectiva do Bruno Castro, da Visionware. Como é que compara Portugal, principalmente com outros países europeus, neste contexto da cibersegurança? Bruno? A ver, vou tentar ser o mais sucinto possível, tento passar aqui um bocadinho pela questão do que o Luís falou. Acho que é interessante a visão do Luís, aquela parte dos números, é sempre interessante ouvir. Não dou muito valor, provavelmente, ao que vem dessas fontes, porque elas são altamente mutáveis e têm muitos interesses por trás. Agora, o que eu posso falar é um bocadinho aquilo que falou há pouco o Vasco. Ponto 1, para isto ficar claro, e não me canso de dizer isto, o cibercrime é um modelo de negócio altamente maduro, altamente profissional, já trabalha em modo consórcio empresarial muitas vezes, em que nós temos, sob um ciberataque, temos vários grupos cibercriminosos que se aliam para ser capaz de otimizar o lucro no processo de cibercrime. Portanto, não me canso disto para que isto fique claro para todos, ok? Portanto, não nos preocupa propriamente a facilidade com que hoje nós conseguimos obter ferramentas de malware para gerar ataques. Esses grupos criminosos wannabe são relevantes, mas não são os mais importantes, ou os mais críticos para nós em termos de ciberdefesa. Mas temos de estar claros, e isto tem que passar de forma transparente. O cibercrime é um modelo de negócio altamente maduro, tem muitos anos, gera muito dinheiro e é trabalhado por profissionais da área tão bons ou melhores que nós. Portanto, para que isto fique claro, para nós aqui aquela imagem do teenager em casa fazer aquilo às 4 da manhã só porque entra no jogo, faz isto. Okay? Não é esse o cenário. A questão geopolítica é fundamental, portanto, aqui discordo um bocadinho com o que o Vasco diz. Claramente, a vertente geopolítica que estamos a viver, quer na Palestina, quer na Europa de Leste, tem sido preponderante, e aquilo que nós temos visto na Visionware, quer pela equipa de intelligence, quer pela nossa equipa de forense ou de resposta a desastre, é claramente ataques de grupos mapeadíssimos, ultra conhecidos, quer russos, quer coreanos, que sempre fizeram cibercrime, são muito conhecidos, que agora se aliam a uma bandeira, pró-Kremlin tipicamente, e que hoje fazem ataques muito direcionados para países da NATO, onde Portugal está, onde nós temos sentido, quer por ações de roubo de informação a nível das pessoas, quer das organizações, ataques direcionados a Portugal diretos, ok? Portanto, a questão das fronteiriças entre Portugal, Espanha e França é pouco relevante, é muito mais na ótica de ter o carimbo ou chancela NATO, e portanto isso tem sido visto e nós temos sentido isso inclusive, ok? Portanto, grupos que nós conhecíamos muito bem como criminosos, que sempre foram criminosos, que agora são pró-Kremlin e têm uma bandeira por trás, para funcionar um bocadinho como alibi, como faziam os piratas há uns anos atrás, ok? Portanto, se lemos a história antes de piratas franceses que atacavam
Cabo Verde ou Portugal, em França eram heróis militares. Aqui temos o mesmo conceito, ok? Portanto, isso temos sentido. O que é que eu posso dizer sobre Portugal versus o resto do mundo ou versus a Europa? Nós na Vidjonet temos sentido também, não tanto a questão das ameaças, porque aí vemos claramente que são ondas dispersas, muitas vezes que se fazem, ciberataques, que têm uma ligação agora clara, muito geopolítica. O que nós sentimos é a nossa capacidade de resiliência estar a subir a passos largos. Esse é o meu sentimento, ok? Portanto, nós passámos 2, 3 anos pós-Covid em que nós temos muita dificuldade e sentimos na pele ciberataques ultraviolentos, destrutivos, disruptivos e mediáticos. Hoje, nós temos mesmo onda de ataques que são sofridos por organizações ou instituições portuguesas com muito maior capacidade de resposta, quer na detecção, quer na resposta, quer inclusive na gestão da crise. Portanto, isso sim é que eu sinto, essa evolução de forma pragmática. Está bem? Desculpa ser assim rapidamente, mas queria bater os pontos todos de uma vez só. Obrigado, Bruno. Eu, para a próxima questão, que será só direcionada ao António, seria, eu creio que vai, na verdade, de encontro a esta que acabamos de fazer, mas ligeiramente diferente. Eu perguntava ao António Ribeiro, da DXC, como é que se sentem a maturidade das organizações e das empresas portuguesas. António? Olá, bom dia uma vez mais. Assim, eu estava a ouvir os meus colegas e estava a pensar que de facto há aqui uma ligação bastante grande, obviamente entre a questão anterior e esta, até porque a percepção é que as grandes organizações estão num estado de maturidade elevado. Ou seja, há de facto aqui pelo menos uma boa percepção do risco. Embora este estado de maturidade seja naturalmente elevado, não quer dizer que a sua execução seja efetiva, ou seja, muitas vezes existe a vontade de fazer algo, mas depois também falta o budget para executar. No entanto, há uma boa percepção do risco, há um estado de maturidade elevado. Naturalmente, os setores mais regulados que nós conhecemos, nomeadamente o setor financeiro, etc., tomam normalmente a dianteira. Já quando descemos para aquilo que é o core, digamos, da indústria nacional, nomeadamente as PMEs, aí depois vemos que têm muito mais dificuldade. Tem mais dificuldade, seja por questões orçamentais, tem mais dificuldade, seja por questões que nem sequer têm a percepção do risco a que estão sujeitas. Ainda existe um pouco também aquela noção de que eu também não tenho nada para ser atacado, portanto não vai acontecer nada, quando a realidade é completamente diferente. Todos nós temos algo para ser atacado, nomeadamente uma PME tem de facto muito para ser atacado. Aliás, já vimos alguns dos ataques mediáticos, até que o Bruno falava há pouco, até foram ataques refletidos vindos de outras entidades, portanto não foram diretos àquela entidade. Portanto, as PMEs continuam de facto aqui bastante atrás. Em relação às restantes organizações nacionais, uma palavra também para o setor público, em que vemos do 8 a 80 no setor público, vemos de facto organizações que estão com uma maturidade muito elevada, que estão a conseguir executar, sabendo todas as dificuldades que o setor público enfrenta, mas que estão a conseguir executar os planos a que se propõem. E depois temos exatamente o oposto, não é? Temos, enfim, se isto que eu mencionei há pouco se enquadra bastante no caso da administração central, quando vamos para outros ramos do setor público, vemos que efetivamente não estão minimamente preparados, ainda que possam reconhecer algum risco, não estão preparados e pior ainda, em muitos casos nem sequer é a prioridade ter alguma ação na área de cibersegurança. Só mesmo para terminar, Rui, muito rapidamente, a expectativa aqui é também que em muitos destes setores, aqui a NIS 2 venha dar aqui um empurrão na direção certa. Okay? Não necessariamente por aquilo que a NIS 2 traz em termos de tecnologia, mas nós sabemos que isto muitas vezes funciona com as multas, não é? E a NIS 2 traz aquela coisa que nós já vimos acontecer no GDPR há uns anos, que é a questão das multas. Portanto, há aqui uma expectativa também que possa acelerar um pouco toda esta situação. Obrigado, António. Nós, de facto, vamos falar sobre a NIS 2 um pouco mais à frente. É impossível, na verdade, não falar este ano sobre a NIS 2. Talvez para o ano exista outra lei qualquer ou outra regulamentação qualquer para falar, mas este ano tem de ser a NIS 2. Eu passava agora a palavra à Marta para avançarmos com a terceira pergunta e para falarmos aqui um bocadinho das tecnologias e dos produtos. Marta? Obrigada, Rui. É verdade, já lá vamos à NIS 2, mas para já vamos falar aqui das novas tecnologias. Perguntando aqui ao nosso painel, quais são as novas tecnologias que estão a ser mais procuradas aos dias de hoje pelas organizações nacionais? E perguntava já diretamente ao Miguel Barreiros da Securnet se este ano qual sentem que é o tipo de produto que está a ser que as empresas portuguesas, onde as empresas portuguesas estão a investir mais. Obrigado pela questão, Marta.
Antes de passar à resposta a esta pergunta, eu gostava só de citar a Media Next, não sei concretizar onde exatamente li, mas um dado que me impressionou relativamente a esta questão e que o Bruno também falou de uma forma muito assertiva e bem, relativamente à questão financeira. Se o cibercrime fosse uma nação, era a terceira maior economia nacional, mundial. Este dado é, enfim, impressionante, parece-me a mim. Portanto, agora imaginar a terceira economia mundial e tudo aquilo que lá está dentro em termos de indústria, de serviços, enfim, e até de população. Passando não pude deixar de referir isto porque é realmente um dado que eu acho que é avassalador. Claro. Passando à... Lamento não me lembrar exatamente a publicação, mas sei que foi na Media Next. Ficamos todos satisfeitos, com certeza, por saber que o Miguel está atento às publicações, em especial aqui hoje da IT Security. Mas força, Miguel. Relativamente, enfim, aqui à questão que me foi colocada e fazendo aqui uma nota prévia, que é o facto disto ser a minha experiência, ou seja, não é sustentada em estudos de mercado, não é nada, é aquilo que eu sinto no dia a dia, enquanto responsável comercial de mercado, digamos assim, da Scornet, e aquilo que eu tenho sentido das empresas nacionais. Curiosamente, mais do que tecnologia, eu acho que têm sido procurados serviços, mas serviços por trás de tecnologia. O que eu quero dizer, só Casa Service, os MDRs, os XDRs, os XPRs, ou como lhe quisermos chamar, que precisam também, no fundo, de pessoas, não é? De brainware. É uma coisa que há muito tempo não se fala, que é do brainware, embora esteja sempre presente. No fundo, as organizações perceberam que precisam de ter alguém que opere e saiba operar em regimes 24/7, que a maior parte delas não tem, um conjunto de tecnologias que as protege e que as defende. E operar e saber operar não é exatamente a mesma coisa, mas isso levar-nos a uma discussão para o resto do dia. Depois, existe também algo que noutros países já teve uma evolução muito significativa, enfim, tem chegado a Portugal de uma forma mais assertiva, que é a procura de plataformas de security awareness para avaliar e para formar os utilizadores. Porque eu acho que já todos percebemos, enfim, alguns já perceberam há muito tempo, que os utilizadores são e serão sempre, ou pelo menos enquanto a tecnologia for de e para pessoas, o elo mais fraco. E não há mal nenhum nisso, há é que lidar com isso e encontrar formas de gerir este facto. Não é? Por fim, fazendo aqui uso do apelo de ser breve, eu acho que é um tema que, não estando exatamente e intimamente ligado à cibersegurança, como às vezes é vista, embora o seja, e a presença do Vasco da ArcServe é prova disso, aqui, mas diria que está mais associado à disponibilidade ou à resiliência ou qualquer outro predicado que lhe queiramos dar. É que temos assistido a uma procura crescente, muito significativa, de soluções para o pós-ataque. Não só para defender, mas para o pós-ataque. Sejam backups imutáveis, sejam soluções de ambientes isolados de recuperação, os já conhecidos IRE, seja até simples estruturação de procedimentos, os playbook ou runbook, como lhe queiram chamar. Okay? Portanto, é um facto insufismável de que é só uma questão de tempo, importante é estar preparado também para o momento 0 mais 1. Mais um minuto, mais um segundo, mais um dia, dependendo de cada um. Eu diria que esta é a minha experiência no dia a dia da procura no mercado português, no português. Obrigada, Miguel, pela partilha. Gostava também de saber aqui a perspectiva do Luís Martins, da Cypher. Como é que olha, ou quais são as novas tecnologias que considera que estão a ser mais procuradas aqui pelas organizações nacionais, pela sua experiência, claro, e qual o tipo de produtos que as empresas portuguesas estão à procura? Olá a todos, obrigado mais uma vez pelo convite e cumprimentar obviamente todos os colegas do painel.
E em relação à questão propriamente dita, dizer que aquilo que nós sentimos no mercado tem muito a ver com a procura de tudo aquilo que sejam ferramentas ligadas à inteligência artificial. Dizer também que concordo, sem dúvida nenhuma, com o Miguel quando diz que acho que mais do que as ferramentas propriamente ditas, as organizações perceberam que têm que ter as pessoas. E, portanto, eu sinto no mercado é que efetivamente se procura cada vez mais serviços e não tanto ferramentas. As ferramentas, a maior parte das organizações já percebeu que não resolvem o problema por si só, ou seja, não é possível só com base nas ferramentas endereçar tudo aquilo que são as necessidades que as organizações têm do ponto de vista de cibersegurança e ciberresiliência. E, portanto, é verdade que efetivamente as ferramentas são e vão continuar a ser e a ter um papel muito importante na ciberdefesa, mas sem as pessoas a operar de uma forma, diria eu, especializada nessas ferramentas, é muito difícil que elas por si só resolvam todos os problemas. Mesmo com a introdução da inteligência artificial, que obviamente vem mudar significativamente o paradigma, e vem mudá-lo, obviamente, não apenas do lado da defesa, mas também do ataque, isso é muito significativo. A inteligência artificial não vai resolver todos os problemas, portanto, vai ajudar os especialistas a automatizar, a ganhar mais vantagens do ponto de vista daquilo que são mecanismos e controlos para poder melhorar do ponto de vista daquilo que são os serviços prestados, mas não vão resolver, pelo menos não de momento, todas as necessidades e todas as, diria eu, necessidades que as organizações têm do ponto de vista de cibersegurança. E, portanto, aquilo que nós sentimos é exatamente isto. Há um aumento de procura por serviços, portanto, confirmando também a indicação do Miguel relativamente àquilo que sente, nós sentimos algo idêntico, e também tem havido eu diria, vem num crescendo tudo aquilo que esteja relacionado com inteligência artificial, claramente são, hoje em dia, algo que tem uma procura muito significativa no nosso mercado. Obrigada, Luís. Tocou precisamente aqui em dois pontos que vão ser falados durante este fórum: inteligência artificial e aqui a dificuldade a escassez de talento, a dificuldade em recrutar. Por si só, são dois temas que dariam para cada um para um fórum individual. Ainda sobre esta questão, também gostaria de ouvir o Bruno Gonçalves, da Warpcom, aqui também um pouco do que é a vossa experiência na Warpcom, e da procura das organizações portuguesas por estas tecnologias. Muito em linha também aqui com o que já foi dito, e isso tem sido notório no mercado, claramente, esta consciencialização de que não basta uma solução, claramente existe a necessidade depois que esta solução tenha um acompanhamento contínuo, e esse claramente tem sido aqui, e isto só se consegue fazer com serviços. Vou falar aqui um bocadinho mais, esta mensagem acho que já ficou clara, do ponto de vista de áreas, e aqui tocando um bocadinho mais em áreas que acabam por tocar em algumas tecnologias que claramente é uma necessidade que as organizações têm, focado muito na componente, lá está, toca na parte de XDR, a componente de garantir a detecção e resposta a incidentes de segurança, ou seja, esta é uma área que claramente não é só a questão de ter tecnologia, mas depois sim eu tenho que ter capacidade e know-how para saber o que fazer a seguir, mas é digamos, um dos pontos que temos sentido cada vez mais uma necessidade no mercado. A componente também que o Miguel mencionou, e felizmente, e eu acho que neste fórum já falámos durante anos sobre o tema do awareness e da formação a todos os colaboradores, começa a ser finalmente aqui uma procura, e esta é uma área bastante importante, ou seja, porque sem a formação de base, os colaboradores vão sempre são claramente aqui o ponto mais fraco, e que podemos ter aqui uma situação derivada à não formação dos colaboradores, e acho que as organizações portuguesas começam finalmente a ter esta consciência e a procurar como fazer a gestão. Mais uma vez aqui, não basta ter a ferramenta, depois é preciso garantir que a mesma é utilizada da melhor forma, e aqui há um conjunto de serviços que são colocados. E tocava também noutro ponto que sentimos nestes últimos tempos também uma maior preocupação, que é toda a componente de ter visibilidade do que é que dizem sobre mim lá fora, ou seja, no fundo a superfície de ataque, o que a gente chama de Attack Surface Management, ou seja, de perceber o que é que falam sobre mim, do ponto de vista de brand, do ponto de vista de marca, como é que eu me consigo proteger, como é que eu me consigo antecipar qualquer situação maliciosa.
têm sido, digamos assim, as áreas focadas e as tecnologias, digamos, não gosto muito da tecnologia, mas as áreas que claramente têm sido cada vez mais uma preocupação das organizações, mas sempre associado, isso sim, com esta componente de serviço, para garantir que temos depois a boa operação destas ferramentas, porque estas ferramentas, acima de tudo, são boas ferramentas. Obviamente, a parte da inteligência artificial pode ajudar, tudo bem, mas depois, no final do dia, se não tivermos alguém com capacidade de reação, de como fazer uma resposta a um incidente de segurança, como garantir que a solução vai evoluindo conforme a própria infraestrutura também vai evoluindo e a própria organização vai evoluindo. Tudo isto tem que ser contínuo. E na área da segurança, bem ou mal, é algo contínuo para todos nós, ou seja, temos sempre trabalho. Por isso, claramente tem sido esta mensagem de serviços, tem sido aqui cada vez mais uma necessidade que a gente sente no mercado português. Obrigada, Bruno. É um trabalho todos os dias, é literalmente um trabalho diário. Muito obrigada, Bruno. Gostava também de ouvir o Vasco aqui também um pouco da vossa experiência, o que é que estão a observar no mercado nesta questão. Em termos de tecnologias, ora bem, eu nas últimas mesas redondas tenho falado com alguma regularidade daquilo que é a responsabilidade partilhada no que diz respeito às aplicações SaaS, ou seja, nomeadamente na questão dos backups, quem é que tem a responsabilidade de fazer as cópias de segurança de aplicações como o Microsoft 365, dos dados do Exchange, do OneDrive, do SharePoint, em que essa responsabilidade é das empresas e não da Microsoft. E, portanto, das organizações. Eu tenho falado com isso, depois também já acabei por falar, não é? Agora, gostava de fazer aqui também um ponto de comparação. Porquê? Portanto, nós antigamente também só fazíamos backups dos dados. Antigamente só tínhamos dados de produção, não é? Depois fazíamos backup dos dados, depois começámos a perceber que o tempo de paragem ou o tempo de recuperação era demasiado grande para ser tolerado e, portanto, começámos também a guardar as configurações dos servidores de forma a termos um disaster recovery rápido. E eu trago isto aqui para este tema, porquê? Porque eu acho que estamos também neste preciso momento naquilo que diz respeito às aplicações de SaaS. Ou seja, voltando agora um bocadinho ao M365, temos o Azure AD, agora rebatizado de Entra ID, que é onde se controlam todas as políticas e configurações, onde posso enviar ordens para as aplicações Exchange, SharePoint, Power BI. E, fazendo agora também uso aqui de algumas estatísticas da Microsoft, alguns dados, a Microsoft diz que as contas do tal Entra ID são não 2 vezes, não 5, não 10, mas 50 vezes mais prováveis de serem comprometidas do que as contas de clientes utilizadores. Portanto, e se juntarmos a isto, aliamos isto ao facto da Microsoft também dizer que em 2023 havia 4.000 ataques de passwords por segundo, se formos a ver em comparação com toda a base de dados do Entra ID, estamos a falar de 62% das contas que são alvos de ataques diariamente. Portanto, extrapolem para as vossas infraestruturas, são 50 utilizadores, são 31 utilizadores são alvos de ataques diariamente. E, portanto, sendo o Entra ID este cérebro, não é, que permite o acesso às aplicações, estas aplicações são comprometidas, perdemos acesso ao core, onde estão as nossas identidades digitais, onde vivem dentro da nossa organização e, portanto, se isto for comprometido, uma organização não tem acesso às suas aplicações SaaS e cada vez mais estamos mais e mais dependentes de acesso a este tipo de aplicações. Portanto, esta será talvez aqui uma novidade que temos sentido no mercado e que temos, pronto, vindo a responder dentro daquilo que é o nosso portfólio de produto, portanto, assegurar que continuamos a ceder a recursos críticos e que os tempos de paragem são pouco relevantes e pouco significativos. Obrigada, Vasco, aqui pela sua intervenção. E antes de passarmos para a próxima questão, dava aqui a palavra ao Bruno Castro, que levantou a mão para participar. Bruno, 1 minuto, por favor. Não estamos a ouvir, Bruno.
Ok, desculpa. Ok, certo, Muito perfeito. rápido mesmo, até para dar aqui um check-up àquilo que disse o Miguel há pouco, porque a Visionaire, como não vende tecnologia, pronto, temos aqui a única empresa que nem é fabricante nem é integrador, portanto, só vendemos skills e experiência, na realidade. Queria confirmar, e como temos um histórico de tanto tempo, já passámos pela moda de vender ferro e caixotes nos inícios, há 15 anos atrás, em que vender tecnologia rapidamente era uma espécie de garantia de seguro, de segurança. Hoje eu posso confirmar, e a nossa sensação que temos, e para o nosso benefício próprio também, diga-se, é que é realmente vemos o mercado a pedir serviços com experiência em prol de, provavelmente, comprar tecnologia só para ter ali uma espécie de garante. Inclusive, e sim, vincando muito a questão do pós-dia, preparar-nos para o que vem a seguir após o ciberataque. Isso tem sido vinculado e é algo que, em termos de negócio para nós, Visionaire, tem sido muito, muito, muito relevante esta inversão de tecnologia versus serviços. Então, falar, obviamente, em benefício próprio, mas é isso que nós temos sentido, esta mudança de paradigma de que a tecnologia não resolve tudo e às vezes é muito mais importante ter bons serviços com experiência been there than that, propriamente comprar mais um caixote para resolver algo que às vezes não é propriamente a vacina mágica. Só uma nota importante, também já agora em benefício dos fabricantes, é que hoje nós temos uma capacidade de escolher tecnologia fantástica, temos uma espécie de candy store muito boa para nós conseguirmos desenhar a nossa arquitetura de segurança com tecnologia muito boa, feita à medida para cada contexto. Portanto, também gostava de dizer isso. Obrigada, Bruno. Vamos agora falar de outro tema que já foi aqui abordado. Para isso, passo a palavra ao Rui Damião para a próxima questão. Obrigado, Marta. Eu tenho que pedir a todos os nossos participantes que tentem ao máximo, eu sei que é difícil, mas que tentem ao máximo ficar-se pelos 2 minutos de resposta. Nós ainda temos umas quantas questões e muitas pessoas a participar e seria de extrema importância. Vamos falar de inteligência artificial. Não é que seja uma tecnologia nova, mas é provavelmente uma tecnologia ou soluções que estão a ser muito faladas. Podemos aqui falar se as soluções são de facto de inteligência artificial ou não, mas ainda assim, eu queria perguntar se a inteligência artificial aplicada à cibersegurança já é uma realidade e se as organizações estão a apostar em inteligência artificial ou soluções que dizem ser de inteligência artificial para proteger as suas operações, as suas organizações. Eu começava por perguntar ao Bruno Gonçalves exatamente isso. Bruno? Obrigado aqui pela pergunta e na verdade, ou seja, este tema da inteligência artificial, antes de pensar aqui na parte da proteção, que é o que nós estamos aqui a pensar, temos que pensar que de facto claramente uma das maiores ameaças que começa a surgir é a inteligência artificial do ponto de vista do atacante e claramente temos assistido e já existem muitos chat GPTs da vida específicos para a criação de ataques e essa é uma componente que está a ser cada vez mais explorada. Temos inclusivamente também uma vertente muito grande de deepfakes, ou seja, muito grande que está a acontecer e que utiliza mais uma vez aqui mecanismos de deep learning, ou seja, associado à inteligência artificial para fazer ataques. Acho que recentemente, inclusivamente, foi feito um deepfake ao Elon Musk que já gerou uma despesa enorme, já um desvio de milhões de dólares associados a este tipo de ataques. Por isso, claramente, este tema da inteligência artificial já vem sido também, do ponto de vista de tecnologias, e agora cada vez mais premente também, tocando aqui na parte dos serviços, a ser visto. O que é que está a acontecer no mercado? Claramente, as tecnologias de AI, na componente de detecção e correlação de eventos, é uma realidade, ou seja, aí é um grande benefício que já algumas organizações começam a tirar partido deste tipo de mecanismos. Vamos assistir, nós aqui no WorkCom é uma das áreas que temos estado também a focar, é na componente depois toda na resposta aos próprios incidentes, ou seja, e a própria análise, em que os próprios analistas já começam a ter um conjunto de atividades mais repetitivas, e essas sim, tiramos partido de mecanismos de inteligência artificial que podem ajudar a chegar a uma conclusão mais rapidamente e analisando mais informação do que um humano em tempo útil poderia analisar, e essa é outra componente que já começamos a tirar benefício.
E na outra componente que também importante, que já começamos a ter em algumas tecnologias, é toda a questão da análise comportamental, ou seja, toda esta capacidade de prever, de relacionar informação e de prever situações anómalas e que possam ser suspeitas, claramente são benefícios que as organizações vão tirar e estão a tirar partido hoje em dia já com tecnologias existentes. E basicamente na inteligência artificial são estes os pontos principais. Detecção de ameaças, a parte de resposta a incidentes e aqui uma maior capacitação, ou seja, não vamos assistir a uma substituição de humanos por AI, vamos sim a nossa visão é que vai ser sempre um assistente e que tirar cada vez maior partido deste assistente para que sejamos mais efetivos na resposta quando surge qualquer situação e qualquer incidente. Estes são os pontos. Obrigado, Bruno. Quero só relembrar os nossos palestrantes, neste caso, que estão a surgir algumas questões no Q&A. Sintam-se à vontade para responder por escrito. Algumas não poderemos responder em direto, mas vamos tentar, pelo menos, pegar nessas ideias para as questões que já temos preparadas e que fazem sentido. Eu agora gostava de ouvir também a perspectiva do David Graves, da Claranet, sobre se as organizações, principalmente as organizações portuguesas, que é disso que estamos aqui a falar, estão a apostar em inteligência artificial para proteger as suas organizações. David? Muito bem, a questão é muito interessante e a forma como foi colocada no início também é interessante e tem um twist que acho que todos entendemos que há aqui um rebrand de uma série de funcionalidades que anteriormente já existiam, que chamavam-se Machine Learning, agora tem Inteligência Artificial, e nós não sabemos como é que elas vão evoluir, algumas vão-se passar a se chamar assistentes de ataque, assistentes de defesa, portanto isto é toda uma área muito nova, ok? Mas sem dúvida alguma nós já vimos todos o impacto, tanto positivo como negativo que ela pode ter. É incontornável e sim, as organizações estão a adotar mecanismos de cibersegurança, estejam eles incorporados de alguma forma nas aplicações que acabam por usar, desde que falámos aqui um bocadinho das soluções de SaaS, das ferramentas de cibersegurança, mas é incontornável, ok? Portanto, e existem aqui várias vertentes em que isto vai ajudar. No tratamento de um elevado volume de dados, como aqui estava a ser dito, obviamente, não podemos acreditar que os serviços e estávamos aqui a falar um bocadinho também de serviços e de pessoas, assim, eu acho isso muito interessante, é verdade, na Claranet estamos a fazer esse caminho há muito tempo, mas nós não podemos continuar a montar serviços em cima de pessoas só, não funciona, ok? Já tivemos ali, já fizemos esse caminho, não funciona, é preciso pôr ferramentas, automatização, a inteligência artificial vai ajudar. A inteligência artificial está também a trazer aqui um desequilíbrio para já muito interessante, que o acesso à capacidade de processamento neste momento está desequilibrado para o lado da defesa. Okay? Nós não sabemos até enquanto é que isto se vai manter desta forma e os LLMs estão a evoluir de uma forma, agora estamos a ter LLMs muito mais focados em modelos mais pequenos com desempenho equiparável, portanto isto pode ser disruptivo. Sim, existe um impacto da inteligência artificial no ataque, neste momento a capacidade de processamento está desequilibrada para o lado da defesa. Se vamos continuar a conseguir manter isto, possivelmente não, é algo que nós temos que manter em monitorização. Na Claranet nós temos uma área específica só de AI que trabalha de uma forma muito próxima com a área de cibersegurança e com os nossos clientes e estamos constantemente a monitorizar e a implementar este tipo de soluções com impacto muito positivo em infraestruturas complexas, com grande volumetria de dados e que mudam muito rapidamente. Obrigado, David. Eu gostava também de ouvir a perspectiva da Bernadette Carvalho, da Sophos, sobre este tema da inteligência artificial, se já é uma realidade nas organizações portuguesas. Bernadette? Em relação à inteligência artificial, e como o Rui Damião comentou logo no início, é um tema que, de facto, está em cima da mesa, mas eu acho que já subsiste, como nós sabemos, há muitos anos. Ou seja, a inteligência artificial está aplicada em diversas áreas, nomeadamente à cibersegurança. Isso é um facto, é uma realidade. E também, como já foi dito pelo Bruno e pelo David, tanto no aspecto positivo como no aspecto mau. No contexto das organizações e perante a necessidade dos ataques, também já foi mencionado aqui,
Nós compreendemos e no dia a dia, na nossa abordagem e da SOFs às empresas, às organizações, notamos que todas elas têm vindo a tomar medidas e a redefinir a sua estratégia, e esta estratégia tem passado por a adoção de soluções e serviços, que é agora uma componente extremamente importante no dia a dia da cibersegurança. E só que na adoção pelas organizações destas soluções e serviços, depreende que estas soluções e serviços sejam capazes de absorver, de analisar, de relacionar grandes quantidades de informação em tempo real. E isto tudo assente-se em processos automatizados para quê? Para identificar padrões, comportamentos suspeitos e que possam ter uma maior atuação. Ou seja, na prática, e outra das questões que foi aqui abordada em relação à inteligência artificial, o que é que vem trazer a inteligência artificial? Vai ajudar, vai apoiar as organizações, e nomeadamente aquelas mais pequenas, a antecer os ataques, a tomar medidas preventivas e a detectar e a responder de forma mais rápida e eficaz. E hoje, uma questão fundamental é o risco que as empresas estão ou podem incorrer, ou o risco permanente, e uma das preocupações de todos, ou fundamental que estava a dizer, é o tempo de resposta perante o ataque. Obrigada. Obrigado, Bernadette. Estava aqui com algumas dificuldades em ligar o microfone. Obrigado. António Ribeiro, da DXC, qual é que é a sua visão aqui sobre a inteligência artificial aplicada à cibersegurança, se as organizações portuguesas já estão a utilizar? António? Olá, Rui. Este é claramente um hype gigantesco que existe atualmente no mercado, não é? Portanto, toda a gente fala sobre inteligência artificial, portanto, a nossa expectativa é que isto vai resolver todos os males do mundo. E se assim não for, vai ser uma grande desilusão. Acho que estamos todos numa fase de descoberta, seja nós próprios integradores, seja os próprios clientes, que tentamos perceber qual é a melhor forma de tirar partido desta tecnologia. Já foi aqui dito, se a tecnologia beneficia efetivamente quem defende dos ataques, beneficia também claramente e infelizmente até se calhar muito mais quem ataca. Portanto, andamos aqui todos neste momento a tentar descobrir a melhor forma de tirar partido da tecnologia. Para quem defende, há claramente, eu creio que foi o Bruno que mencionou, há claramente uma grande vantagem no tempo de resposta. Portanto, a expectativa é que quando estamos perante um incidente, que a inteligência artificial ajude a que seja muito mais célere o tempo de resposta a este incidente, mas também que esta inteligência artificial venha a ajudar um pouco numa outra questão que eu creio que tu já mencionaste, Rui, que tem a ver com a falta de recursos. Ou seja, que a inteligência artificial possa dar aqui uma mãozinha nestes recursos que todos nós andamos à procura. Imaginemos um analista que está num SOC, por exemplo, a responder a um incidente e que perante o incidente consegue rapidamente fazer uma análise muito rápida desse incidente e gerar, nomeadamente, um playbook qualquer de resposta, enfim, ou seja, conseguir ali até fazer uma análise logo até de eventualmente algum malware que tenha detectado. Portanto, pode aqui colmatar um bocado esta falta de recursos e promover esta resposta mais rápida a incidentes. Agora, isto é tudo muito bonito, mas depois tudo custa dinheiro, não é? E aos dias de hoje, a verdade é que as soluções que existem não são provavelmente soluções baratas. O que é que isto quer dizer? Isto não está acessível a todos. Isto não é nem perto nem longe um mundo igual, portanto, claramente não está acessível a todos. Onde é que nós estamos a ver, efetivamente, algum avanço na utilização disto? Mais uma vez, são as grandes empresas, as grandes organizações que têm alguma capacidade financeira e alguma sensibilidade para o tema. Portanto, e é este o caminho que estamos a fazer, ou seja, esta realidade que está a acontecer, mais uma vez, está a começar por aqui, ou seja, pelas organizações que têm esta sensibilidade. O que é que nós temos feito um bocado aqui? Temos tentado acompanhar essas grandes organizações, nomeadamente temos um parceria muito grande com a Microsoft, não é? e em particular com o Pilot, não é? E daqui estamos a tentar perceber como é que podemos efetivamente melhorar os serviços que nós prestamos. Foi aqui dito anteriormente, em relação às tecnologias, por exemplo, claramente, não adianta estar aqui a selecionar tecnologias ad hoc, ou tentar, seja o que for, porque é bonito e porque há um hype muito grande no mercado, seja lá por que for. É preciso primeiro compreender os riscos que as organizações estão a ser submetidas, como é que a inteligência artificial pode ajudar a minimizar esses riscos, e é esse o caminho que estamos a fazer. Uma vez mais, é algo que efetivamente nós estamos a ver acontecer em organizações de grande dimensão
com apenas para reforçar que esta expectativa grande de que possa acelerar a resposta a incidentes, que possa comatar alguns dos recursos que efetivamente estão em falta, muitos recursos estão em falta, seja do lado dos clientes, seja propriamente também do lado dos nós, integradores de soluções de cibersegurança. Obrigado, António. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Luís Catarino, da S21Sec, sobre o tema da inteligência artificial. Luís? Obrigado, Rui. Antes de mais, gostava de dar aqui uma nota, portanto, até também para a nossa audiência. Portanto, não sendo aqui um especialista em inteligência artificial, acho que é importante, de qualquer forma, clarificarmos aqui um tema que é, portanto, este hype, efetivamente estamos a ver, não é? Portanto, este boom que houve agora, ele dá-se essencialmente a partir do momento em que se democratizou aqui um acesso à AI generativa, portanto, não é? Portanto, capaz de produzir texto, imagens, vídeo. Portanto, porque inteligência artificial, portanto, temos um conjunto, uma panóplia de soluções que já faziam uso de inteligência artificial já há muitos anos. Portanto, algumas dessas soluções estão aqui representadas até neste mesmo fórum. Portanto, só dar esta nota de que, no que toca a Portugal, e trazendo até a pergunta inicial, portanto, no que toca a Portugal, efetivamente, já estava a inteligência artificial, através de muitas das soluções que estão em uso, já estava presente nas organizações. Perante portanto, esta mudança, este shift que realmente houve com esta recente tecnologia, que também já tem uns anos, mas foi disponibilizada essencialmente com o ChatGPT, que acelerou a publicação dos restantes. O que é que acontece? Portanto, eu penso que é importante que falarmos aqui já muito de pessoas e da tecnologia de substituição. Há uma expressão muito interessante que, portanto, houve o caso dos radiologistas, foi dito há uns anos, houve uma previsão de que os radiologistas iam desaparecer, portanto, com a inteligência artificial. E houve alguém, não tenho aqui, por acaso aqui a fonte, mas isto está presente em muitos canais aqui do LinkedIn e afins, mas que diz, portanto, passaram-se 5 anos, os radiologistas não desapareceram, agora o que é fortemente provável é que daqui a uns anos, não sabemos bem quando, os radiologistas que usam a AI para apoiar as suas funções vão substituir os radiologistas que não usam a AI para apoiar as suas funções. E eu penso que é precisamente esta a direção da cibersegurança, portanto, e da AI. Portanto, não sabemos bem para onde vai, estamos numa fase piloto ainda, portanto, efetivamente já não conseguimos voltar atrás, mas portanto, ela vai integrar aqui de alguma forma esta nossa área, portanto, e temos de acompanhar, lá está, tanto pela perspectiva da defesa como do ataque. Queria só dar aqui mais 1 ou 2 exemplos, portanto, não é apenas os deepfakes, mas vamos ter um apoio na restante engenharia social, portanto, até já desde logo foi logo utilizado portanto, para e-mails de phishing, portanto, tem sido resposta de nós próprios, portanto, já estamos a utilizar este tipo de soluções, mas mesmo facilitar o acesso aos atacantes, ao script kidding, né? Portanto, à data de hoje, portanto, um ChatGPT pode ser usado, ou um equivalente pode ser utilizado para criar scripts, para otimizar determinado malware, para ultrapassar aqui controles de segurança. Portanto, há uma panóplia aqui de funcionalidades, digamos assim, e de casos de uso, que ainda estão, muitos deles ainda por descobrir. Portanto, penso que é algo que vamos ter de acompanhar de perto, mas efetivamente o mundo não vai mudar do dia para a noite, não é algo que vamos pôr em tudo e tudo agora tem de ter AI, não é? Portanto, mas efetivamente não acompanhar esta revolução, também penso que não será também o caminho. Obrigado, Luís. Eu também gostava de ouvir a perspectiva, na verdade será o último nesta questão, do Luís Martins, da Cypher, e sobre a inteligência artificial aplicada à cibersegurança. Luís? Obrigado, Rui. Apenas dizer que eu acho que, efetivamente, do ponto de vista daquilo que são os ciberataques, há, como já foi aqui dito, uma maior utilização e preponderância da utilização de inteligência artificial. E nota-se em coisas tão simples quanto, por exemplo, fazer AI poisoning, que é um termo muito recorrente hoje em dia. Como existem vários motores de inteligência artificial que os próprios pessoas que defendem, no fundo, acabam por utilizar para tudo aquilo que são os seus serviços de prestação, de monitorização, detecção e resposta a incidentes. Aquilo que se faz, muitas das tentativas de cibercriminosos têm que ver exatamente com o envenenamento dessas fontes para dificultar a defesa
e as pessoas que obviamente trabalham na defesa de determinado tipo de ataques. Portanto, hoje em dia já existe este tipo de aproximação e nós de facto estamos, do ponto de vista da defesa, creio, estamos claramente uns passos significativamente atrás. Mas eu acredito que a tendência vai ser, sem dúvida nenhuma, no sentido de incluir cada vez mais inteligência artificial e formas também de combater estas novas formas de ataque. Portanto, se nós temos a possibilidade de ter, digamos, o envenenamento da inteligência artificial, obviamente vamos ter que introduzir mecanismos, nomeadamente, em vez de consultar apenas um motor de inteligência artificial, se calhar temos que consultar vários para ter a certeza que a resposta é sempre igual e é a mesma de todos os motores e não apenas de um. Isto é um exemplo, mas existe um trabalho contínuo que nunca está acabado do ponto de vista daquilo que é a defesa e a introdução destas novas tecnologias do lado da defesa vai sempre contrapor, do ponto de vista daquilo que são os cibercriminosos e os ciberataques, uma vontade de ultrapassar também estes mecanismos. Já foi aqui dito logo no início pelo Bruno, e acho que ficou muito claro para todos que, de facto, o cibercrime é um negócio muito rentável, e, portanto, enquanto assim for, vai sempre haver uma vontade do lado dos cibercriminosos de, eventualmente, conseguirem circunventar os mecanismos do lado da defesa. Mas, dito isto, eu creio que, efetivamente, a tendência será sempre no sentido de introduzir cada vez mais tecnologia de defesa, do lado da defesa, fazendo uso destas tecnologias que estão cada vez mais evoluídas e disponíveis para as organizações poderem também capacitar-se do ponto de vista daquilo que são as proteções que têm que colocar nas suas próprias organizações. Obrigado, Luís. E eu passava agora a palavra para a Marta para avançarmos com a quinta pergunta. Marta? Obrigada, Rui. Fazer aqui um bocadinho mais o papel do advogado do diabo, recordar aqui que estamos aqui um bocadinho limitados em tempo, muitas perguntas também aqui a surgir da nossa audiência, mas vamos tentar aqui acelerar e agora vamos acelerar até à proteção do endpoint. Começava por perguntar à Bernadette Carvalho da Sofos, como é que está a evoluir a proteção do endpoint e quais é que são as soluções que os utilizadores têm à sua disposição? Bem, em relação à proteção do endpoint, mais uma vez, destaco aqui a integração da inteligência artificial, não só, mas veio trazer capacidades à proteção do endpoint, isto na análise comportamental e nos processos de detecção de malware. Claro que também, e a nível da Sofos, nós incorporamos tecnologias de última geração e isso traz também, mais uma vez, capacidades e falo aqui, aproveito para destacar o Adaptative Attack Protection. O que é que nos traz o Adaptative Attack Protection? Ele traz-nos ou é assente em vários modelos avançados tipo learning, que permite adaptar em tempo real a defesa do endpoint aos diversos ataques, e isto falamos, por exemplo, de ataques tipo zero day e persistentes. Esta capacidade é disponibilizada desde a nossa edição base de proteção de endpoint, ao nível do XDR e também ao nível do MDR, dos serviços geridos. Nesta intenção da Sofos, o que nós queremos é que não é só disponibilizar uma licença, mas é disponibilizar aos utilizadores uma proteção de segurança já na camada base de proteção de endpoint. Claro que estas edições que nós mencionamos agora, tanto a proteção de endpoint base como o XDR e também ao nível de serviço, fazem parte de um ecossistema mais alargado na Sofos, e nós aqui definimos 4 pilares essenciais, que é a proteção de endpoint, a proteção de networking, cloud e e-mail, e através do XDR com o MDR integrando com third parties, e o que nós queremos é apostar num ecossistema de soluções e serviços que cobre toda a superfície de ataque e que também se adapta ao ecossistema dos nossos clientes pela flexibilidade e adaptabilidade que tem na integração com soluções de third party. Também é importante, e focando aqui uma componente importante, é a integração que nós desenvolvemos mais recentemente na componente backup e replicação, porque nós sabemos que no dia de hoje as cópias de backup são um alvo dos atacantes.
Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Bernadette. Na mesma questão sobre a evolução da proteção do endpoint, gostava finalmente de ouvir o José de la Cruz, que tem estado aqui também a acompanhar-nos. Quais são as soluções que notam que os clientes os utilizadores têm que a Trend Micro, neste caso, também tem à disposição dos utilizadores, e quais são aquelas que estão a ser mais procuradas? Obrigado, Marta. Primeiramente, temos que compreender o novo perímetro, né? Os utilizadores não trabalham mais a partir de seus escritórios, onde ficavam protegidos por um firewall, um IPS. Agora, eles trabalham a partir das suas casas, como eu hoje, ou como desde um aeroporto ou qualquer outro lugar, não é? Então, na Tremicro propomos uma regra básica que qualquer empresa pode aplicar para melhorar sua postura de cibersegurança. Esta regra é a regra ABC. A para análise de postura de segurança cibernética. E qual é o sentido de aplicar camadas de segurança quando não corrigimos o básico? Se tivermos vulnerabilidades não corrigidas, credenciais roubadas ou não cumprirmos uma política básica de segurança. Antes de proteger, temos que identificar os nossos pontos fracos. Bem para o bloqueio e detenção de ataques. Os meus colegas já falaram de muitas ameaças que estão a atacar a nossos clientes. Portanto, no contexto de um ataque, o tempo vale ouro. Quanto mais cedo o detectamos um ataque, não é o mesmo detectar o ataque na primeira fase do phishing ou do ponto de entrada, que fazê-lo quando eles estão a roubar informações ou estão a criptografiar nossos arquivos. Temos que responder quanto mais cedo, melhor. E por último, a C, para controle e resposta. Os atacantes adoram nos atacar quando estamos mais vulneráveis, as noites, os fins de semana, etc. E agora, alguns dos meus colegas já falaram sobre isso, vivemos na era da automatização e é necessário automatizar a resposta para ser o mais eficiente possível. Portanto, este ABC está relacionado com nossa tecnologia XDR, que nos ajuda a responder de maneira mais eficaz nestes ataques. Obrigada, José, e obrigada também pela aqui a capacidade de condensar aqui toda a sua resposta. Ainda nesta questão, gostava, sobre a evolução do endpoint, gostava também de ouvir o Miguel Barreiros, da Securnet. Miguel? Ora bem, ainda estava aqui a assentar na terra, depois daqui das ajudas que alguns deram de baixarmos à terra com a questão da AI, que não vai resolver todas as questões, sejam elas dos nossos colegas de painel Luís Catarino e António Ribeiro, seja até com alguns dados muito curiosos que a Rita Albino referiu, seja do próprio Jorge Miguel Pissarra, com quem eu não podia estar mais de acordo. Estou-me a referir a alguns dos leitores que têm interagido no Q&A. Bem, eu acho que o endpoint, se calhar vou ser um bocadinho exagerado, mas voltou a ser o rei, o endpoint, porque negligenciado na altura das redes, em que tudo era as firewalls e as redes e os servidores e as internets, e o endpoint no Covid e no pós-Covid ganhou uma nova vida, e voltou de facto a ser rei. E não vou entrar naquilo que são hoje em dia as relações entre os endpoints e os serviços na cloud. Que os serviços sejam SaaS, não sejam, mas que os famosos e também recentes SaaS e estratégias Zero Trust e tudo mais vão ajudar a resolver estas questões do acesso seguro do Edge, no fundo o endpoint, mas vou pegar num tema que o José de la Cruz já falou, e muito bem, sobre a questão de juntar em ferramentas tudo aquilo que é necessário para um endpoint. Nós já assistimos a este processo nas firewalls, em que criámos as famosas UTMs, em que tínhamos lá proxies, IPS, filtros de antivírus, filtros de anti-spam, e hoje caminhamos também nesse sentido relativamente ao endpoint, mas eu não estou a falar só da proteção, estou a falar no antes da proteção. Ou seja, é de facto um aspecto muito relevante que se tire partido de ferramentas que existem ao dispor e que tratam não só das questões com IA, da análise comportamental, das questões do malware e tudo mais, mas também
ferramentas que cobrem, por exemplo, o ciclo de gestão de vulnerabilidades, desde a identificação das vulnerabilidades até à sua categorização, prioritização e correção em bloco, porque em grandes organizações o individual é algo mais complicado, mas há ferramentas que fazem inclusive já a aplicação desses patches e de updates, virtual ou não, e agora puxando aqui um bocadinho a brasa à Trend Micro, que é um dos nossos grandes parceiros e um parceiro de referência nesse setor, há muitos anos esta parte, há mesmo muitos anos esta parte, que é a questão do virtual patching, mas também de remediação, ou seja, e de análise das configurações, da gestão das configurações, das imagens, da analítica de todos estes dados e das telemetrias que saem muito da cibersegurança, mas também contribuem para a cibersegurança. Portanto, eu diria que hoje em dia a grande mais-valia são ferramentas que nos permitem tratar esta questão, esta realidade do endpoint, de uma forma, vou usar uma palavra também muito bonita, holística, mas eu diria antes centralizada e unificada, não é? Portanto, nós entrarmos numa única ferramenta para tratar todos os temas que têm a ver com o endpoint, sejam de segurança, de resiliência ou de outros, é fundamental. E a segurança começa muito antes dos ataques, como já foi aqui mencionado várias vezes, nomeadamente na questão das vulnerabilidades. Para já Obrigada. é só. Obrigada, Miguel. Passo a palavra ao Rui para a nossa próxima questão. Obrigado, Marta, e vamos então falar da NIS2 e das regulamentações em cibersegurança europeias, um pouco em geral, porque a verdade é que este ano entra em vigor, ou tem de ser transposta, a NIS2 no início do próximo ano, entra em vigor a DORA, por exemplo, mas eu começava por perguntar, neste caso ao Luís Martins, como é que sentem as organizações nacionais a olhar para as regulamentações europeias, nomeadamente a NIS2, e se sentem que as organizações estão prontas para a entrada em vigor desta regulamentação? Luís? Obrigado, Rui, mais uma vez. Eu penso que, pelo menos é aquilo que nós sentimos no mercado, de facto, a grande maioria das organizações com mais maturidade, e já foi aqui dito pelo António Ribeiro, aquelas que estão habituadas do ponto de vista da regulamentação a ter que cumprir com determinado tipo de diretivas ou determinada necessidade de conformidade, seja com regras legais ou com outras, estão mais bem preparadas do que a grande maioria das outras organizações. E nós aqui vamos exatamente nesse sentido. O grosso, digamos assim, do nosso mercado são PMEs. A grande maioria delas vai lutar bastante para conseguir implementar algumas dos requisitos da NIS2. Eu diria que algumas delas nem sequer neste momento ainda têm sequer a noção de que estão abrangidas e que vão ter que efetivamente implementar um conjunto de controlos e de processos relativamente àquilo que é exigido na NIS2 e, portanto, à semelhança daquilo que aconteceu se calhar com o RGPD, sendo que no caso do RGPD de facto houve, do ponto de vista da fiscalização, pouca capacidade de fiscalizar, e eu creio que isto não vai acontecer no caso concreto da NIS2, porque temos uma outra entidade, que é o CNCS, que vai ter, diria eu, uma maior capacidade de fiscalizar a implementação da NIS2. Mas acredito que efetivamente muitas das nossas organizações vão sofrer um pouco, não é que seja de facto algo tão extraordinário assim, mas como digo, eu creio que as nossas organizações, muitas delas não têm ainda sequer a noção de que vão ter que efetivamente implementar um conjunto de mecanismos para os quais até poderiam estar preparadas, mas não estão, muitas delas, alerta. Só para fechar aqui a minha intervenção relativamente a este tema, e à semelhança daquilo que também já foi aqui dito pelo Bruno na sua intervenção, eu também acredito que efetivamente do ponto de vista da evolução as organizações têm vindo a apostar mais, cada vez mais, do ponto de vista de cibersegurança. Mas não é apenas apostar do ponto de vista daquilo que é a cibersegurança e crescer do ponto de vista da ciberresiliência. Obviamente depois há um conjunto de processos e mecanismos que têm que ser implementados também. E isto é, digamos assim, a formalização de muitas coisas que às vezes já existem até de uma forma se calhar ad hoc, mas que têm que ser formalizadas para que depois o processo possa ser demonstrado que efetivamente existe e que há evidências de que essas regras estão a ser implementadas. E eu acho que isso falta bastante.
Obrigado, Luís. Bruno, eu também gostava de ouvir a sua perspectiva. Eu pegava aqui nas palavras do Luís e perguntava também se, neste caso, os clientes Warpcom ou as empresas com quem têm vindo a falar têm, de facto, então, a tal noção de que estão abrangidas pela NIS 2 e se já estão a trabalhar nesse sentido. Bruno? O que temos notado, ou seja, claramente há um maior awareness de algumas organizações, até fruto do que era a NIS, e agora e depois que se traduziu na Lei 65, e agora para a NIS 2, há um conjunto de organizações que já começam a ter esse awareness, principalmente no setor público, e claramente estão mais conscientes para a necessidade de estarem compliance. Concordo com o que foi dito, que na parte das PMEs, aí sim ainda há algum desconhecimento do quão exigente ou das necessidades, ou acima de tudo, de como começar, porque esse é o tema. Ou seja, em muitas organizações continuam a ter a dificuldade de como chegarem lá, ou seja, para garantir que têm um plano de segurança, para garantir que têm uma metodologia de gestão de risco, e isso é o que temos assistido. Ou seja, porque o principal objetivo desta normativa, acima de tudo, é ganhar capacidade e resiliência do ponto de vista de princípios básicos de segurança. E muitas das vezes o que assistimos é que a organização não tem descurado esta componente de segurança sempre e fica sempre para o último. E depois acabamos por ter sempre constrangimentos, os constrangimentos típicos, que é a falta de recursos, a questão de conhecimentos técnicos nesta área que também são diminutos, a questão, inclusivamente também financeira, ou seja, para pequenas organizações em que acabam por não ter capacidade financeira também para investir em algumas soluções. Mas a verdade é que a NIS 2 vai aqui obrigar, e não nos podemos esquecer, há aqui uma perspectiva na NIS 2 também que vem um bocadinho como conhecimento que foi a NIS inicialmente, e que na NIS 2 eles vêm a reforçar, que é toda a questão da cadeia de valor, ou seja, toda a questão de garantir que não é só a questão da organização por si estar segura, mas também os seus fornecedores à sua volta. E isto vai ter aqui claramente, se pensarmos que o nosso tecido empresarial é de facto grande parte é PMEs e que acaba por fornecer serviços a grandes organizações, essas sim já também reguladas, já mais altamente reguladas. A verdade é que estas organizações também vão estar abrangidas e estão altamente obrigadas a que fiquem em compliance com esta NIS 2. Por isso o que temos a assistir há uma maior consciencialização para as necessidades e para o que tem que ser feito em relação ao que foi na altura da NIS, mas ainda há muito trabalho para ser feito, claramente. Porque toda a questão, e toca aqui na questão também do awareness, novamente, toda a questão das políticas, tudo isto é um trabalho que tem que ser feito e que muitas organizações, à data, não o têm ainda criado. Obrigado, Bruno Gonçalves. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do David Grave sobre o tema aqui das regulamentações europeias e principalmente da NIS 2. Como é que vocês sentem as organizações nacionais sobre este tema? David? Ora, muito bem. Sem dúvida que o NIS 2 é uma evolução importante relativamente ao NIS e outros regulamentos que temos vindo aqui também a falar. E as organizações em Portugal estão claramente a levar esta necessidade de conformidade muito a sério. E nós temos ajudado diversas organizações a navegarem este processo. Sentimos que há um empenho claro em cumprir requisitos. Muitas organizações ainda estão numa fase de adaptação, de trabalho, de conhecer o levantamento das suas infraestruturas e os seus processos de cibersegurança. Agora, obviamente, o NIS 2 exige um nível muito elevado não só de proteção, mas de resiliência das organizações, que estão a investir nas auditorias de conformidade e na formação dos seus colaboradores, mas também na implementação de tecnologias mais robustas. Há muito trabalho a ser feito, especialmente como aqui já foi referido, acho que vai ser um desafio considerável para as PMEs, para alguma administração pública. Vão enfrentar claramente aqui alguns desafios adicionais em termos de recursos e capacidade de resposta a esses regulamentos. Contudo, a atitude é positiva e há um empenho crescente e o tema não só no NIS 2, mas do DORA, obviamente o DORA aplicando-se aqui a um setor muitíssimo mais, setor financeiro e de seguros muitíssimo mais preparado para enfrentar estes desafios, mas estão a ser vistos como uma oportunidade.
uma oportunidade de olhar e enfrentar com uma maior maturidade estes processos. Os nossos clientes estão cada vez mais a entender que isto é uma abordagem, isto requer uma abordagem que não pode ser apenas limitada ao que nós tradicionalmente identificamos como cibersegurança, ok? Já foi aqui referido que isto é um processo que tem que ser holístico e os desafios têm que ser abordados nesse sentido. Portanto, isso exige uma abordagem transversal, consistente e integradas em processos de segurança, mas também de continuidade de negócio. Sim, as infraestruturas são fundamentais, os processos de PaaS, de plataformas as a service, os processos de cloud, os processos de software as a service e os managed services. É impossível nós olharmos para uma NIS 2, olharmos para um processo efetivo de cibersegurança sem considerarmos que a abordagem tem que ser integrada, transversal, 360 e verdadeiramente promovendo a cibersegurança, a ciberresiliência e a visibilidade nestas organizações. De outra forma, não estamos a proteger nem a identificar as necessidades regulamentares do negócio e não estamos a proteger aquilo que é o grande objetivo do NIS 2, a proteger o país e a proteger a comunidade europeia de algo que vai ser cada vez mais comum, que é, como vocês todos aqui referiram, os ataques vão ser mais consistentes e vão ser mais direcionados e possivelmente mais com impactos significativos. Obrigado, David. Eu também gostava de ouvir a perspectiva do Miguel Barreiros, da Securnet, sobre este mesmo tema, do NIS 2, e de como é que as organizações nacionais estão a olhar para o tema. Miguel? Bom, eu estou em acordo com a maior parte das coisas que foram aqui referidas. Eu tenho sido bastante surpreendido, confesso, e agora é uma opinião pessoal. Nós temos uma unidade de consulting e, portanto, estes são temas também bastante discutidos no seio aqui da Securnet e com os clientes, mas eu tenho sido surpreendido pela atenção que tem sido dada ao tema pelos clientes, públicos e privados. Não é? E se eu entendo que uma norma como a TISAX para a indústria automóvel, o chamamento é o negócio, portanto, ou cumprem ou não fornecem para os grandes players internacionais. Como disse o António Ribeiro, aqui temos outra motivação, no NIS 2 temos uma motivação, e disse muito bem, que são as multas, não é? É sempre um chamamento, as multas são sempre, à falta de melhor, as multas são a melhor justificação que há para se avançar no que quer que seja, como aconteceu com a RGPD. Também concordo com o que o Bruno disse, de que hoje em dia o awareness é completamente diferente para estes temas do que era há uns tempos ou há uns anos atrás, não é? Portanto, acho que toda a gente está muito mais desperta para estas necessidades, seja por regulamentações setoriais, seja, enfim, por aquilo que tem sido a mensagem passada relativamente a este tema, e há que dizer que há alguns agentes que têm feito um excelente trabalho no sentido também de passar esse tipo de informação, e estou a ser surpreendido pela atenção, volto a repetir, que as organizações têm, pela atenção e pela celeridade. Porque nós estamos em Portugal, não é? Portanto, isto vai entrar em outubro, isto lá para setembro a gente pensa no assunto. Na última quinzena. Mas não, de facto, já há aqui uma grande preocupação com isto, o que tem sido surpreendente. Quanto ao estamos ou não preparados, se a pergunta é estamos preparados para dar resposta às exigências e às recomendações, nem pensar. Se a pergunta é se estamos preparados para começar um caminho que leva à robustez digital, eu disse iniciar um caminho, não é? Já estar a meio do percurso. Aí sim, aí eu acredito realmente que as organizações estão preparadas e cientes que desta vez têm mesmo que iniciar um processo sério de alinhamento tecnológico, de procedimentos, de boas práticas e de normas. Portanto, eu estou, curiosamente, ao contrário do que é habitual, eu estou otimista enquanto cidadão e estou otimista enquanto prestador de serviços também. Obrigado, Tentei Miguel. ser curto. Obrigado, Miguel. Fogo em saber o otimismo. Vasco Souza, da ArcServe. Também gostava de ouvir aqui a perspectiva sobre a NIS 2 e de como é que as organizações portuguesas se estão a preparar. Vasco?
Rui, é assim, falar para informáticos diretivas europeias é meio caminho andado depois para a bocejar, não é? Pronto, é uma regulamentação muito abrangente e tendo aqui também em atenção que temos pouco tempo, vou aproveitar aqui o espaço para fazer aqui um bocadinho de product placement. Eu partilhei aqui no meu LinkedIn um e-book da ArcServe que ajuda a saber quem é que está abrangido, quem é que não está abrangido, qual a dimensão, os setores que são impactados, e as áreas. Pronto, é uma regulamentação muito extensa, que cobre muitas áreas, a autenticação multifator, a resiliência de dados, etc. Pronto. E temos aí também alguns conselhos, lá está, como ainda agora estava a dizer o Miguel, para iniciar esse caminho e, portanto, convido a poderem ver isso. Pronto. Relativamente à NIS, portanto, falamos NIS, portanto, é a diretiva Network and Information Security. Portanto, isto é basicamente na Europa dizermos que a continuidade de negócio e naquilo que nos diz respeito, não é? E com a qual eu me sinto confortável de falar, é uma parte essencial da ciberhigiene. Finalmente, queria portanto, responder aqui um bocadinho ao desafio dos nossos ouvintes e leitores, não é? Que dizem que estas coisas normalmente são muito pelo ar, portanto, são muito pouco práticas. Gostava de dar aqui alguns tópicos, algumas áreas naquilo que tem a ver com a questão da recuperação de negócio e da continuidade de negócio, que é uma das componentes da NIS 2. Portanto, primeiro, ter uma estratégia de cópias de segurança, portanto, que identificar, catalogar dados que são críticos e não críticos e que, portanto, que têm que ser alvo de cópias de segurança e, muito provavelmente, até de estratégias diferentes para o tipo de dados. Estabelecer o procedimento de testar. Eu vi com agradável surpresa que até foi, acho que foi no fim de semana passado, notícia que foi feito um teste de recuperação de desastres aqui a uma entidade pública. Fiquei surpreendido, não é que eles não o façam, mas que foi até publicitado e que, portanto, que seja também, sirva como uma ação de sensibilização para os restantes negócios. Portanto, não se esqueçam de cobrir tudo aquilo que são os dados que têm, inclusivamente da área cloud, e de testar. E quando testam os backups, fazerem disso um processo iterativo para poderem melhorar e, portanto, responderem aos tempos de recuperação de desastre. Mais 2 ou 3 pontos apenas. A regra, que é um clássico, é 3-2-1, 3 cópias em 2 mídias diferentes, um deles off-site, ao qual eu acrescentava um deles imutável. Quando falo em imutável, pode ser em tapes, pode ser num object storage, pode ser num object lock na cloud. Tenham um cofre, um sítio onde os hackers não chegam para danificar esses dados, como bem disse a Bernadette, que os backups são talvez o primeiro alvo de ataques. E terminava com uma coisa que já disse, que é testem. Monitorizem os backups continuamente, não pensem numa caixinha que vai resolver os problemas todos. Façam a monitorização e testem de forma iterativa esses backups. Alguns conselhos práticos. Obrigado, Vasco. Eu passava a palavra ao José Lacruz, da Trend Micro, também aqui, sobre o tema da NIS 2. José? Sim, vou tentar não me repetir porque concordo com tudo o que os meus colegas disseram sobre isto e também, como Miguel disse, estou muito surpreendido com a resposta ao interesse que todas as empresas, tanto em Espanha como Portugal, empresas públicas ou privadas, têm respeito a NIS 2. Una normativa que deberá ser transposta por todos os Estados-membros europeus até outubro de 2024. Espanha ainda não está preparada e acho que acredito que Portugal tampouco, então não sei se será transposta ou não em outubro. Mas esta normativa requer, entre outras medidas, 3 pontos. A primeiro seria análise do risco. Eu falei anteriormente do importante que é identificar os nossos pontos fracos, portanto, NIS 2 também fala disto. Segundo, as políticas de cibersegurança robustas, é muito importante a proteger todos os nossos vetores de ataque.
correio, endpoints, cloud, todos os possíveis vetores. E também a segurança da cadeia de abastecimento, porque nós podemos ter uma estratégia de cibersegurança muito robusta, mas se nossos parceiros não têm uma estratégia acorde, teremos problemas. Então, se as empresas quiserem ficar preparadas para NIS2, terão que implementar tecnologias que as ajudem a proteger os requerimentos anteriores. Obrigado, José. Há pouco o António Ribeiro tinha levantado a mão. Creio que quer dizer alguma coisa sobre o tema. António, peço só que seja em um minuto sim. ou menos. Sim, António? sim, muito rapidamente e obrigado pela oportunidade, Rui. Eu só para comentar, até porque têm sido feitas algumas questões aqui no chat, que é relativamente a esta questão dos NIS2, há uma certa necessidade de responder rapidamente. E eu responder rapidamente, o que leva muitas vezes é a aquisição ou de tecnologias ou serviços que nem sequer são tão pouco adequados. Ou seja, ai meu Deus, que veio a NIS2, em outubro arriscamos todos a pagar multas, portanto vamos lá comprar qualquer coisa para resolver isto. E é importante perceber que o primeiro passo a dar é perceber em que estado é que as organizações estão, para onde é que querem ir, se for efetivamente apenas ter conformidade com os dois, como é que deverá ser feito esse caminho? E não haver aqui uma precipitação de que vou comprar qualquer coisa porque vem nos dois. Ou seja, primeiro compreender a floresta antes de tentar endereçar o problema da árvore. É só mesmo para dar esta nota, ok? Obrigado, Obrigado. António. Eu deixo também já agora a nota, aproveito para fazer aqui alguma publicidade própria, de que na última edição, a edição de junho do IT Security, o tema de capa foi exatamente a NIS2 e para quem não leu, poderão eventualmente descobrir alguma coisa nova, assim esperamos. Marta, vamos avançar com a 7ª pergunta. Certo, até porque já estamos aqui a bater na hora e meia de fórum, aqui uma audiência resiliente que aderiu, está a aderir em forte número e esperamos até ao final que continuem connosco, porque ainda temos aqui mais 3 questões até ao final, mas penso que sejam questões extremamente pertinentes ainda para abordarmos e uma delas é precisamente a próxima sobre a escassez de talento. Foi um dos pontos já aqui referidos em algumas das respostas dos nossos palestrantes, que, como todos sabemos, é um problema que várias organizações e várias áreas em particular estão a sentir, especialmente aqui a área da cibersegurança. Começava por ou dirigir esta pergunta em primeiro lugar ao David Grave, da Claranet, sobre como é que, na verdade, se pode combater este tema. Muito bem, efetivamente é uma excelente questão, e acho que será transversal. Não é um desafio nacional, é um desafio global, e claramente nós na Claranet não estamos de forma alguma imunes a este desafio. E adotámos uma abordagem com múltiplas frentes para podermos, de facto, identificar os recursos necessários. Primeiro, estamos a fazer um forte investimento em programas de formação, gestão de carreira e capacitação das nossas equipas e das pessoas. Eu diria que a maioria dos profissionais que neste momento estão em cargos de relevância nesta área vieram aqui por um processo orgânico de interesse e as suas carreiras trouxe-os cá e foram construindo o seu conhecimento, passando pelas áreas de administração de sistemas, o pentest e tudo mais, mas vieram as auditorias. Portanto, e nós temos de tirar capacidade destes conhecimentos que as pessoas têm, esta vontade de virem para a área da cibersegurança, portanto, e estamos à procura de um perfil muito específico de pessoas, pessoas altamente resilientes, que queiram aprender, que tenham a capacidade de aprender sozinhas, de estudarem sozinhas, de autoestudo, de aprendizagem. Portanto, isto é um perfil muito específico que nós queremos identificar e nutrir e fazer crescer dentro das nossas equipas. Estamos também a estabelecer parcerias estratégicas com universidades e instituições politécnicas e ensino superior. Isto tem sido uma surpresa porque nós abordámos uma ou duas instituições a entender se estavam interessadas e neste momento estamos a trabalhar com mais organizações, bem mais, que vieram ter connosco e até nos pediram ajuda para criarmos cursos em conjunto que estamos a criar e estamos a identificar talentos, programas de estágio, ferramentas, possibilidade de desenvolvimento e investigação e estamos a financiar esta investigação. Portanto, estas são duas vertentes que nós estamos a explorar e uma terceira tem a ver com
a introdução de novas ferramentas, como aqui foi dito, e eu concordo plenamente, nós não vemos o AI a substituir os nossos analistas, mas vemos o AI a complementar estas ferramentas de automação, a complementarem, a ajudarem os nossos analistas também a terem uma melhor qualidade de vida, ok? Porque, de facto, e nós acredito que todos vimos isso, portanto, é difícil, o número de atletas é cada vez maior, e nós temos que ter aqui mecanismos para ajudar a lidarmos com esta complexidade. Na Claranet adotamos, neste momento temos 3 ferramentas que trabalham em paralelo e ajudam bastante até no enriquecimento e na investigação inicial dos incidentes. Portanto, isto dá-nos aqui uma capacidade de uma resposta mais efetiva, mais rápida, mais agressiva, identificando efetivamente o que é que está a acontecer e permitindo-nos responder de uma forma muitíssimo mais eficiente. Portanto, são estas as 3 vertentes que nós estamos a aplicar na Claranet, mas muito focado em atrair bons recursos e fazê-los crescer dentro desta área e dar-lhes condições de trabalho excepcionais. Obrigada, David, obrigada pela partilha dessa, que também é a experiência da Claranet e com certeza há de ser também a experiência de muitas outras empresas a nível nacional. Gostava também de ouvir o António, até porque acho que foi o António que numa das suas primeiras respostas introduziu aqui o tema da escassez de talentos. Como é que na DXC veem esta questão e como é que também tentam aqui combater esta tendência? Obrigado, Marta. Seguramente isto é um problema que com toda a gente que está neste fórum se identifica. Claramente isto é um problema para os clientes finais, naturalmente, é um problema grande também para nós, integradores, portanto todos nós sabemos o que temos feito e a dificuldade que é, de facto, a escassez de talento. Como é que nós vemos a forma de endereçar isto? Não é com a inteligência artificial, que é tal que vai resolver todos os males do mundo, embora possa contribuir, não será seguramente ainda no imediato, pelo menos, a forma. Mas há aqui uma componente que é a parte da automação que poderá ser significativa, ou seja, com mais automação nós podemos efetivamente reduzir um pouco esta escassez de talento. É algo que nós temos vindo a fazer na DXC, juntamente com os nossos clientes, numa perspectiva até que essa automação possa depois então tirarmos proveito de alguma forma já então com a inteligência artificial. Eu creio que no curto prazo é algo que pode efetivamente ajudar. Por outro lado, e aqui há que realçar também o esforço que tem sido feito pelo Centro Nacional de Cibersegurança, porque tem lançado N programas, em particular o Sea Academy, que tem tentado combater um pouco este gap, não é, que existe. No entanto, isto enfim, vai levar o seu tempo, não é algo que se vai resolver naturalmente de um dia para o outro. Portanto, são programas que efetivamente podem endereçar parte do problema, não endereçarão naturalmente todo o problema. O que temos feito na DXC também é fazer parte de um programa que se chama Upskill, junto com a PDC, e o que temos tirado partido, efetivamente, de uma coisa que me parece extremamente relevante, que não é pensar só na formação das pessoas, é converter pessoas que estão noutros setores para o setor da cibersegurança. E tem sido um programa com um enorme sucesso. E mais ainda, que são pessoas que vêm de outras áreas e que abraçam este desafio com uma vontade muito maior do que muitas vezes alguém que, enfim, teve que fazer a universidade, porque eu tenho que fazer um curso, tenho que tirar uma... Não, são pessoas que, na verdade, algumas delas já falharam noutros ramos e estão-se a converter e, de facto, quando chegam aqui sentem como se fosse uma lefada de ar fresco que, de facto, nos permite ter uma nova carreira e uma nova perspectiva de vida. Portanto, tem sido um dos focos também é converter pessoas que estavam tradicionalmente noutras áreas. Por último, só dar uma nota, que é algo que eu falei no início, que é o nosso tecido empresarial é maioritariamente constituído por PMEs. Como é que uma PME que tem um esforço enorme, enfim, para colocar os seus produtos no mercado, enfim, com todas as dificuldades, ainda vai tentar conseguir ter skills ou conseguir... Como é que uma PME pode fazer isto? A resposta é simples, é que não pode. Portanto, não pode, não faz. Como é que pode efetivamente tentar combater o problema? Aqui poderão existir um valor que são as associações setoriais, que poderão dar uma ajuda e essas sim concentrar serviços para as PMEs. Não é um caminho fácil, é algo que as próprias associações também não estão a ver ainda, muitas delas, mas já se vê esta iniciativa por parte de algumas. Poderá ser também uma das formas de combatermos este problema da escassez de talento. Muito obrigado. Obrigada, António. Curiosamente, na mesma edição, esta edição de junho que o Rui Damião falava há pouco, que o nosso tema de capa é NIS 2. Curiosamente, também na mesma edição temos um artigo sobre a formação em cibersegurança e onde falámos com algumas entidades sobre o tema e falavam precisamente da questão do upskilling, poderia ser
uma das soluções também é outro artigo que temos em destaque na última edição da IT Security, neste caso a de junho. Antes de encerrarmos esta questão, ainda gostava de ouvir também a Bernadette, aqui da Sofres, sobre o mesmo tema, que calculo que algumas coisas já sejam um pouco comuns e repetidas, mas Bernadette, Sim, força, a mas palavra é sua. obrigada. Mas aqui é reforçar um pouco a ideia do que já foi dito, que realmente isto é uma preocupação e é um desafio para as organizações e a nível global, local e generalizado nas diversas áreas de negócio e segmentos. Mas é um facto que a característica do ataque implica ter perfis capacitados, e aqui concordo e acho e saludo estas iniciativas de criar recursos e formá-los, mas além de capacitar estes perfis ou criar estes recursos, não basta só o conhecimento adquirido, é algo que advém da experiência, e só a experiência é que pode dar a capacidade a estes recursos de uma efetividade e de resposta a esta característica mais sofisticada do ataque. Por outro lado, nós sabemos que as equipas de IT, ou os recursos que existem nas equipas, não conseguem, ou é impossível para eles estarem dedicados totalmente focados no seu dia a dia, e portanto faz com que quando nós conversamos com eles percebemos as dificuldades que têm e estarem focados nesta componente da cibersegurança, porque têm outras áreas também que necessitam do mesmo foco. E, portanto, mesmo sabendo que existem as iniciativas, como foram focadas pelo David, do CNCS, formar e capacitar recursos, é cada vez mais necessário para as organizações adotarem serviços geridos. E isto, quando adotam serviços geridos, procura o quê? Serviços, uma detecção-resposta a 24 horas por 7, threat hunting e a capacidade ilimitada perante qualquer tipo de incidente. O que é que nós queremos trazer, o que é que nós softwares disponibilizamos para ajudar? Disponibilizamos o Software Management Detection and Response, com recursos especializados, ou seja, nós temos centenas de pessoas, experts, analistas, cientistas, investigadores, que vêm ajudar estas equipas, nomeadamente as mais pequenas e que têm as equipas de IT com muito poucos elementos, ou seja, nós vamos complementar, nós vamos ajudá-las, e isto vai permitir também que as mesmas possam estar focadas no desenvolvimento do seu negócio. Por outro lado, não podemos descurar que, além desta capacidade ou deste serviço que nós disponibilizamos, não descurar também o papel fundamental que o canal tem aqui e aporta na falta destes recursos. Obrigada. Obrigada, Bernadette, pela sua partilha também. Vamos agora para a próxima questão. Rui, a palavra é tua. Sim, vamos para a penúltima questão, e aqui é sobre as ciberameaças. E eu começava por perguntar ao Bruno Castro, da Visionware, como é que estão a evoluir as ciberameaças e como é que as organizações portuguesas estão a fazer frente às mesmas. Bruno? Vamos lá ver, assim, muito rapidamente, tentar dar aqui um wrap-up daquilo que nós temos sentido, nós da Visionware. Primeiro, parece-nos a nós que naquela fase pós-pandémica ainda não passou, porque nós temos cada vez mais atores no ciberespaço, portanto, também o mundo do cibercrime também se alinhou com isso, e, portanto, temos muito mais grupos cibercriminosos a aparecerem todos os dias, sempre verticais, sempre altamente especializados, que agora vem num modelo de vezes em modo consórcio empresarial, em que quem faz a intrusão não é quem rouba, depois quem rouba já não é quem vende, e portanto, bastante mais complexo. Portanto, eu diria que, aliado com esta questão geopolítica que já falámos bastante, e que vemos aqui o mundo do cibercrime, que sempre foi criminoso também atuar sob uma bandeira, e que nos complica um pouquinho a vida, porque dá aqui alguma latitude em termos de ciberataques, quase há aqui uma regra de quase vale tudo no cibercrime. O que nós temos visto, que nos realmente dá-nos aqui algumas dores de cabeça, é antecipar um bocadinho qual é a new wave, nenhuma morfologia de ciberataque que possa aparecer, com alguma que nos complica a vida para detectar e reagir em tempo útil. E temos visto tudo, ainda ontem, e pronto, antecipando que eu estou em modo férias, ainda ontem estamos aqui numa espécie de modo crise, porque recebemos um ciberataque de um cliente nosso, um empresarial português muito grande, em que o CFO
supostamente envia uma mensagem de voz muito bem feita, portanto, imperceptível a falar inglês, em que ele envia essa mensagem enviada para o grupo, portanto, para outros CFOs de empresas que estão abaixo da SGPS, e a mensagem está muito bem feita, não é perceptível, portanto, eu sou o vice direto, diria que era ele, portanto, há vetores suficientes para criar esse deepfake muito bem montadinho, e depois é disperso rapidamente por vários elementos do grupo. Foi feito, obviamente, um OSINT antes para saber para quem enviar e com conteúdo a enviar. Portanto, não seria fácil de detectar, está muito bem feito, e eu diria que até seria premiável para quem recebe em termos de, supostamente, potencialmente ser vítima. Isso tem-nos vindo a assustar um bocadinho, em termos técnicos, para perceber como é que nós conseguimos combater estas novas waves mais elaboradas, em que são apontadas tipicamente a grandes empresas, não dá dinheiro, obviamente, em que a tecnologia muitas vezes não é suficiente, e temos que mudar aqui outros modelos tem muito a ver com checks and balances, procedimentos, compliance, e eu sou engenheiro, portanto, às vezes percebo que faço sobre compliance e procedimentos, mas na verdade começo a perceber às vezes que é necessário ter outros mecanismos para começar a combater estas novas ondas de fraude ou de scams ou de ciberataques que saem um bocadinho fora do nosso radar ou das baselines do costume. Também já agora, só para perceberem, nós temos forçado muito isto, nomeadamente na fase pós-pandémica, como disse, a montar estes modelos de governação de segurança nos obriguem os nossos clientes a estar constantemente a estressar as nossas infraestruturas, sejam elas procedimentos, sejam elas fator humano, sejam elas tecnologia, estar constantemente, sem grandes coloridos ou sem grandes preocupações de quem é que é o gap ou quem é que é a responsabilidade, estar constantemente sobre alerta, e este alerta também montamos de forma a que teste as nossas resistências a estas novas tecnologias, novas ondas mais inovadoras de ciberataques, ou de fraudes, ou de scams. E, portanto, diria que, para além de tudo o resto que está a acontecer no mundo, e esta vertente geopolítica é fundamental, esta inovação que está a acontecer, nós não podemos fugir dela. Obviamente que o AI agora é o tema mais sexy de andar aqui em cima da mesa, mas realmente nós temos um impacto com ele. E, portanto, assusta um bocadinho. Há aqui um outro flavor, só para acabar, que nos tem preocupado, e vem muito na sequência que eu tive falado um bocadinho antes, das diretrizes, dos normativos, das obrigações, nós sentimos algo que tem mudado um bocadinho no decorrer de um ciberataque. Nós muitas vezes estamos em fase de desastre, em salas de crise, e temos a ter o shutdown dos nossos parceiros que vivem no nosso ecossistema. Tive agora um caso há pouco tempo também na Vision, nós temos salas de crise todas as semanas, em que de repente estamos no meio de um processo de um ciberdesastre já, portanto estamos em modo shutdown, estamos a fechar tudo, estamos a tentar perceber quem, quando e como, e de repente temos os nossos suppliers, telcos e banca, a fecharem os serviços, porque estão no nosso ecossistema e sentem-se ameaçados por nós. Portanto, é quem eu pago as faturas para ser nosso supplier, de repente começam a custar serviços no meu ecossistema. Isso também diria que é inovador e tem vindo a acontecer com maior veemência, e é às vezes até um bocado discutível se é possível ou não fazer isso, mas realmente aconteceu-nos agora ultimamente em alguns mega ciberataques que têm acontecido, é ver este shutdown dos meus suppliers, que eu só depois consigo restaurá-los, e isso são peças fundamentais para o meu negócio ir live again, após eu depois restituir a minha confiança, que vem a pé, obviamente, sobre eles. Tenho que prestar contas não só aos meus stakeholders, aos meus colaboradores, aos meus parceiros, mas também aos meus fornecedores. Portanto, pensem um bocado sobre isto. Obrigado, Bruno. Eu gostava de ouvir a perspectiva do Luís Catarino DS21. Obrigado, Rui. Portanto, como é que estão a evoluir aqui as ciberameaças e como é que estamos a fazer face às mesmas? Portanto, penso que aqui o Miguel tocou um tema que até não falámos muito sobre ele, mas que é fundamental aqui para este tema, que é, desde logo, não podemos deixar de referir a gestão de vulnerabilidades. Portanto, este é um processo fundamental desde logo, mas eu referi no início, portanto, já foram identificadas, reportadas 17 mil vulnerabilidades, portanto, contabilizadas pela NIST este ano, portanto, isto é desde logo uma ponta de entrada, e o próprio Centro Nacional de Cibersegurança aponta os Zero Days também, e que este esforço na exploração de vulnerabilidades, portanto, como uma das tendências para o futuro próximo. Lá está. Portanto, aqui o Bruno já referiu, portanto, por muito que não queiramos falar da AI e evitar o hype, a resposta contra este tipo de temas vamos ter de ter. Portanto,
eu acredito que vamos ter de encontrar aqui soluções ao nível tecnológico, mas também, acima de tudo, isto aparece quase sempre como um top das recomendações, e eu entendo que é também, passa pela consciencialização. O problema é que, à data de hoje, como é que vamos consciencializar os nossos colaboradores, as nossas organizações, se nós próprios não conseguimos, neste momento, portanto, avaliar concretamente, portanto, este tipo de ameaça, não é? Portanto, este caso aqui, portanto, de uma chamada de voz que emula perfeitamente, portanto, aqui uma determinada pessoa, efetivamente, à data de hoje, é um desafio, portanto, para qualquer organização conseguir aqui dar uma resposta. Acredito que vai passar aqui por uma necessidade, lá está, não só técnica, não só de vulnerabilidades, consciencialização e também mesmo ao nível dos processos. Portanto, que já falámos, as próprias NIS 2 e outros temas, esperemos que tragam aqui alguma sedimentação, alguma maturidade ao nível dos processos, e isto também pode ser aqui uma ferramenta também para complementar aqui o pilar, não é? Portanto, de resto, penso que já tocámos aqui as restantes componentes, portanto, era aqui um pouco isto que queria compartilhar. Obrigado, Luís. Eu passo a palavra à Marta para a última questão. Marta? Obrigada, Rui. Deixamos aqui para o final um pouco do que é aquilo, às vezes, em algumas empresas, o elefante na sala, que tem a ver com o envolvimento da administração nestas questões da cibersegurança. Começava por perguntar ao José de la Cruz, da Trend Micro, aqui ao nível dos CISOs, dos CSOs e os diretores de IT, com responsabilidades, obviamente, ao nível da cibersegurança, estão a conseguir colocar este tema nas reuniões de administrações? Obrigado, Marta. De novo, NIS2 e outros regulamentos irán desempeñar un papel fundamental nesta materia. Unha novidade da directiva NIS2 é a responsabilidade jurídica que recae sobre os CISOs, CIOs, CEOs, etc. Non é? Por tanto, a ciberseguranza é unha das materias máis importantes para eles e tamén outras áreas de TI. A ciberseguranza ten que ser implementada na fase de diseño en cualquier proyecto que eles van a implementar, tendo en conta os riscos existentes e investindo en tecnología de ciberseguranza correcta. Por último, a direção precisa de dispor de visibilidade da postura de cibersegurança da companhia. Como eu disse anteriormente, quando falei sobre a análise do risco, é muito importante identificar os nossos pontos fracos antes que os atacantes, os cibercriminosos, os empreguem. Obrigada, José. Aqui para rematarmos esta questão e, na verdade, para rematarmos todo o fórum, também gostaria daqui da opinião da participação aqui do Bruno Castro sobre o mesmo tema, precisamente sobre se as administrações já estão abertas a ouvir e a incorporar a necessidade de cibersegurança. Bem, lá ver, eu vou expressar de uma forma um bocado discutível, mas e para quem é nisto há mais de 25 anos, eu já passou por tudo em que o tema da cibersegurança não era tema sequer na administração. Hoje eu não posso deixar de dizer que eu não consigo, eu tenho uma visão completamente distinta daquilo que via há 10 anos, ou há 15 anos, ou há 20 anos. Hoje eu consigo ter um top management muito bem envolvido, eles conhecem até por questões mediáticas, ou porque o negócio assim exige, ou porque o ecossistema onde estão inseridos assim exige, ou até porque há normativos e obrigações legais que eles têm a cumprir. Eu não sou muito adepto da questão de ir atrás da maturidade da cibersegurança baseada em coimas, acho que isso realmente não funciona, não é por aí que nós devemos ir. Acho que pensar que as diretivas e os normativos que existem é para claramente aumentar o nosso nível de maturidade de cibersegurança e a confiança que nós podemos dar ao ecossistema onde nós nos posicionamos. E aí, para ser muito claro, quer em momentos de desastre, onde nós temos na sala de crise obrigatoriamente o top management envolvido, a gente vai desde a comunicação, o privacy, a equipa forense, fora, mas hoje temos top management na sala de crise, que era algo que era inédito, antigamente, no tempo das salas de crise em catacumbas, onde tínhamos lá só os ITs, ok? Portanto, hoje não, hoje é altamente formal, institucional, temos o legal, temos o privacy, temos o compliance, temos o privacy, temos tudo lá dentro, inclusive, obviamente, o top management e as sessões de risco que temos de tomar na sala de crise são no final do dia assumidas pelo top management, eles não têm forma de sair dali. Na fase prévia, eu não me posso queixar, nós, Visionário, temos adeptos, até porque nós, no nosso modelo de governação, na nossa comissão de segurança, nós obrigamos a ter o top management envolvido e ele está presente e temos budgets
estipulado para as questões da cibersegurança, ou da segurança, ou do compliance em geral. Portanto, é a minha experiência, é essa que eu vou dar. Ok? Há quem não Muito concorda. Certo, é mesmo assim, as opiniões são mesmo assim, cada um tem a sua e às vezes concordamos ou não. Muito obrigada, Bruno. Obrigada a todos. Antes de passar a palavra ao Rui, queria só também agradecer à nossa audiência, que praticamente desde o início se mantém e efetivamente comprova a importância deste tema e deste Fórum do Estado da Nação. Uma vez mais, obrigada a todos pelas vossas pertinentes intervenções. Rui, passo-te a palavra para as despedidas também. Obrigado, Marco, e é verdade, chegamos ao final de mais um Estado da Nação. Quero agradecer a todos os leitores por aderirem a esta mesa redonda virtual e por terem ficado até ao final, mesmo tendo ultrapassado o tempo previsto, assim como aos palestrantes que marcaram presença e partilharam a sua opinião e a experiência com os restantes. Antes de dar por terminado este fórum, permitam-me relembrar que a próxima edição, que contará com o resumo desta mesa redonda, estará disponível no final da próxima semana, e gostava também de relembrar que no dia 10 de outubro, no Clube, em Lisboa, a IT Security organiza pela terceira vez a sua conferência para um dia com muitos temas importantes sobre cibersegurança, ciberresiliência e compliance, alguns deles que tocamos hoje e que vamos explorar em mais detalhe. Podem encontrar mais informações através do site conf.itsecurity.pt. Uma vez mais, em meu nome e em nome de toda a equipa da IT Security, obrigado a todos os leitores e palestrantes e até outubro.